Vamos lá então, né? A palavra de Deus. Vocês estão prontos para ouvir a palavra hoje? Diga amém. Aqueles que estão com o coração aberto, diga assim: Senhor Jesus, eu estou com o meu coração aberto, sem preconceitos. Sem preconceitos no sentido literal da palavra, sem que, ao ouvir o tema, seu coração ele não se feche. Nós vamos falar sobre entrando no templo de Mamon. Nós estamos na série Os Deuses Ocultos do Coração. E hoje nós vamos falar sobre Mamon, que é um Deus com D minúsculo, é importante que se diga, mas é um Deus para muita gente. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero orar primeiro. Feche seus olhos e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Querido Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu sei que ao falar, Senhor, de determinados assuntos, as reações espirituais elas são diferentes para algumas pessoas. Então eu peço que nessa noite o Senhor sensibilize o nosso coração, de maneira que nós amemos o Senhor, ou pelo menos haja um desejo sincero e verdadeiro de sermos seus filhos. Que agradar o Senhor seja o alvo das nossas vidas. E que se não for ainda, que o Senhor transforme o nosso coração e nos faça entender que esse é o objetivo da nossa vida aqui nesta terra. Agradar o Senhor, glorificar o Senhor, revelar o Senhor. E eu peço em nome de Jesus que com a unção do Seu Espírito, com a serenidade também proveniente do Seu Espírito, mas também com a firmeza igualmente proveniente dEle, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que os ídolos comecem a cair agora. Que os ídolos, Senhor, estabelecidos no mais íntimo de cada um de nós, comecem a cair nessa noite. Que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. É o único digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda reverência, digno de toda obediência. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Que nenhum Deus ouse se erguer novamente em nosso interior. Que o único altar estabelecido nos nossos corações seja aquele erguido para o Senhor. Em nome de Jesus, eu já lhe peço perdão de antemão por todos os ídolos que o Senhor consegue enxergar quando o Senhor nos contempla aqui agora neste culto, porque o Senhor está vendo o coração. O Senhor é o Deus que sonda os corações. E o Senhor está vendo o que está dentro de nós. O Senhor consegue enxergar o íntimo do nosso ser. E é capaz de enxergar inclusive coisas que nós mesmos não enxergamos em nós. Por isso muitas vezes estamos cegos para alguns desses ídolos que nos governam. Mas que essa seja mais uma noite onde nós possamos derrubar altares. Derrubar altares interiores. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém e você pode glorificar Jesus? Para mim, sempre foi muito difícil, embora eu não vou falar necessariamente, eu não vou pedir nenhuma contribuição de você, vou pedir dinheiro de ninguém aqui, mas sempre é um tabu, é um tema muito complexo, muito delicado. Eu até entendo às vezes falar de dinheiro na igreja, eu até entendo, dada
as circunstâncias em que vivemos, onde nós de fato temos mercenários da fé, pessoas que exploram a fé alheia. E eu sempre tive muito cuidado, muita cautela para não dizer em alguns momentos que até receio de falar sobre finanças, sobre dinheiro. Embora não seja esse necessariamente o tema, embora ele tenha uma ligação. Mas eu acredito que pelo menos aqueles que congregam aqui conosco, talvez você esteja nos visitando aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez. É muito difícil falar sobre finanças aqui na igreja. Só que chegou um momento da nossa história que não dá para a gente ignorar os resultados espirituais de uma vida voltada para a idolatria ao dinheiro. E aí, nesse sentido, eu não vou poder me preocupar demais como isso chega até você, e tenho que me preocupar um pouco mais com a minha responsabilidade de lhe pregar a verdade. Quer você goste dela, quer não goste. Não faço isso com qualquer intenção de confrontar quem quer que seja. Mas até porque, se a gente tiver um pouquinho de bom senso, ao fazer uma análise sincera, você vai descobrir que quando a gente fala de mamon, isso é uma realidade comum ao ser humano. Tanto é que no Novo Testamento, o Deus que mais rivaliza com Jesus é o dinheiro. Jesus falou mais dinheiro do que de fé, por exemplo, no Novo Testamento. Isso indica alguma coisa. Não o dinheiro em si, o seu valor monetário, mas o valor que ele tem no nosso interior, o controle que ele exerce nas nossas vidas, na nossa mente, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas emoções, nos nossos afetos, lembra? Nos nossos hábitos. Porque é assim que se identifica um ídolo. Como eu identifico o ídolo? Eu preciso saber onde estão meus sentimentos, meus afetos, meus amores, meus hábitos, meus pensamentos, a minha estima, aquilo que eu acumulo, aquilo que eu tenho medo de perder. Esses lugares cotidianos, eles indicam os nossos ídolos. E quando diz respeito a dinheiro, cada uma dessas nossas áreas ela é afetada, e nós precisamos entender sobre isso. Jesus falou muito sobre essa questão da idolatria no Novo Testamento. Por isso eu quero começar com você. Peço que você abra comigo sua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos ler a partir do verso 19. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz me espere, por favor. Encontraram, não? Vocês vão acompanhar aqui pelo Data Show. Diz assim o texto, vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que densas ou tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Diga amém.
Eu não sei se sou eu que estou tenso porque eu vou pregar sobre esse tema, ou se são vocês. Eu acho que sou eu. Deixa eu ficar calmo. Vai dar tudo certo. O Espírito Santo está no controle. Sabe qual é sempre meu receio, antes de me tornar pastor? Era não ser olhado como um mercenário. Porque tudo que eu quero na minha vida e tudo que eu desejo na minha vida é agradar o coração de Jesus. Por isso eu ficava muito preocupado em falar de dinheiro. Porque vão pensar, o pastor fala de dinheiro na igreja, não sei o quê. Embora a gente saiba. E aí então eu tinha tomado uma decisão no meu coração: Senhor, eu não vou pedir dinheiro da igreja. Embora às vezes a gente peça ajuda para alguma coisa ou outra, mas não é regra. Estou aqui, eu e minha esposa, nós estamos aqui pastoreando, acho que vamos fazer 9 anos, né? Agora em novembro. E se nesses 9 anos eu falei de finanças, de dinheiro, ou fiz pedidos, foram raras as vezes, para questões muito pontuais. Embora a gente trabalhe, a gente proponha trabalho para o reino crescer, eu acho que isso é natural. Mas eu tinha muita preocupação, e tenho até hoje, de não ser identificado como um mercenário. Porque eu acredito que quando alguém olha para um pastor assim, a mensagem que ele prega se perde. E aí acabou tudo para mim. Então sempre tive muito cuidado com isso. Só que, por outro lado, a gente não pode negar o fato bíblico de que o dinheiro, ele controla inclusive cristãos. Nós vamos ver isso hoje. Nós vamos ver como é que isso se manifesta. E por isso a gente precisa falar sobre esse tema. E quando a gente lê esse texto inicial que nós acabamos de ler, a gente percebe aqui que tem delineada, de maneira detalhada, como Jesus descreve a relação de um ser humano com o seu ídolo. Embora aqui ele esteja falando de dinheiro, isso pode ser aplicado a qualquer outro ídolo. Nós vamos falar sobre outros ídolos ainda nessa série. Nós vamos falar sobre o sexo, nós vamos falar sobre conforto, bem-estar, preguiça, porque isso está tudo num pacote só e é um ídolo para muita gente, inclusive impedindo que as pessoas vivam o seu chamado. E só que assim, no Novo Testamento, e essa aqui é uma opinião pessoal minha, eu acredito que quando Jesus resolveu abordar essa temática da idolatria interior, ele escolheu o dinheiro. Porque talvez, ou com certeza, esse é o Deus, ou o falso Deus, que mais concorre com ele pelos nossos corações. Por incrível que pareça, essa concorrência não se dá porque esse Deus tem poder. Essa concorrência se dá porque nós erguemos um ídolo dentro do nosso coração e damos a ele autoridade. E quando a gente ergue um ídolo, a gente rebaixa o outro. Por isso Jesus disse: não dá para servir a 2 senhores, porque você vai erguer um e vai rebaixar o outro. Nós vamos já falar disso, mas aqui nós temos muito claro, descrito, que essa religião do coração, essa idolatria pelo dinheiro, é descrita de forma minuciosa pelo próprio Cristo, que é a ganância, é o amor ao dinheiro, é a avareza, é uma idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, olha o que diz o texto, vou ler aqui. Assim, façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. O que é da natureza terrena do ser humano? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Outras Bíblias trazem a palavra avareza, que é a ideia de a gente acumular coisas para nós, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir confortável. Então, à luz das escrituras, da avareza, eu queria que você trocasse essa palavra ganância, embora ela também se aplique perfeitamente. Ela é idolatria. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que está dizendo isso. Então, primeira coisa, se essa verdade te ofende, e até natural que em algum nível a verdade de Deus nos ofenda, porque antes de nos curar, ela vai nos ofender em algum nível. Porque antes de dizer que tem um problema, que existe uma solução para você, ela precisa apontar o problema. Antes de dizer, olha, eu estou aqui
para salvar você, Jesus diz: olha, você precisa de salvação porque você é um pecador. Então, ao expor o mal do nosso coração, as escrituras, se isso te ofende, você precisa entender que isso é necessário. Você precisa se deixar ofender. Talvez, ou pior, com certeza, você seja um idólatra. Você adore o dinheiro. Só que você acreditou a vida toda, porque por causa das músicas que você canta, do ambiente de culto que você frequenta, você acreditou assim: eu sou um cristão. Só que olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não sejam idólatras, ele começa com uma advertência. Como alguns deles foram, conforme está escrito. O que está escrito? Eles se ajoelharam diante de imagens e adoraram. É o que está escrito ali? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O que está escrito aqui? Vou ler novamente, para você entender a minha linha de raciocínio. Vem comigo. Não feche o coração. Falei para você não fechar o coração. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Aqui, depois dos 2 pontos, ele está descrevendo a atitude idólatra desse povo. É uma referência a Êxodo 32. Qual é a atitude idólatra desse povo? O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Essa é a atitude idólatra. Tem alguém se ajoelhando à imagem aqui? Tem alguém construindo algum tipo de altarzinho na sua casa e se ajoelhando diante do altar? Não tem. A imagem de idolatria que Paulo está descrevendo é de alguém que se sentou para comer e beber e levantou-se para a farra, para atender os seus desejos, os seus caprichos, suas vontades, suas paixões, seus amores, seus afetos e sentimentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso também que as escrituras, que Jesus está nos falando a respeito da idolatria do nosso coração, principalmente quando ela é a respeito de dinheiro, porque amamos dinheiro, porque segundo o nosso conceito é o dinheiro quem nos proporciona aquilo que nos leva a viver essas coisas aqui. Você não acredita que é Deus quem supre você. Você acredita que é o seu trabalho, o seu emprego, sua conta bancária, o seu dinheiro. Avalie, porque se você perder o emprego, você vai alcançar níveis de desespero, talvez, inimagináveis. Porque para alguns no seu consciente, para outros no inconsciente, essa era a sua fonte. Mas não. No versículo 14, fica aqui um conselho. Por isso, irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Agora, nós vamos voltar para a análise do texto de Mateus. E eu quero mostrar para vocês como é que se dá essa relação de adoração com esse Deus chamado Mamon. Mamon no original significa bens, posse. Alguns até dizem que é uma entidade demoníaca. Eu não tenho um fundamento muito bíblico para dizer que é uma entidade demoníaca, mas não tenho dúvida de que há um demônio trabalhando por trás disso. Eu não sei se é um nome específico de um demônio, mas que há sim forças das trevas trabalhando por trás de todo o amor ao dinheiro que as pessoas têm. Isso existe, é inquestionável, e a gente pode dizer isso com certeza. Mas a primeira coisa que Jesus deixa claro, e deixa Mateus capítulo 6, bota lá no versículo 24, deixa aí na tela. A primeira coisa que ele, aliás, eu vou começar pelo final. A última coisa que ele diz é que ninguém pode servir a 2 senhores. Segundo Cristo, a gente pode identificar um ídolo no nosso coração pelo nosso serviço, pela nossa dedicação, pelo quanto nós estamos dispostos a gastar energia por aquilo. Aí eu já faço aqui uma primeira reflexão com você. Vamos ser honestos, mas eu falei isso quando eu comecei essa série. Falar sobre ídolos do coração requer muita sinceridade da gente, muito quebrantamento.
Nós estamos aqui buscando destruir os altares interiores para a gente chegar e conhecer ao único Deus verdadeiro. Inclusive nós estamos no ano da santificação. Não tem como haver santificação se existem altares erguidos no nosso coração. Tudo que a gente vai fazer é tentar fazer paliativos externos, tirando atitudes comportamentais, transformando o evangelho num resumo de atos morais, sem transformação interior. Não é essa a proposta do evangelho. Não é só que você melhore moralmente. Mas eu deixei de fazer isso. Mas eu deixei de fazer aquilo. Mas o seu coração continua sendo controlado. Deixar de fazer as coisas é algo ruim? Não é maravilhoso, ótimo que você deixou, que você já mudou alguns hábitos. Mas se o teu coração e as tuas emoções, os teus pensamentos ainda são afetados por determinadas coisas, precisa de transformação. E nunca haverá santificação plena se esses altares não forem derrubados. Aí eu faço a pergunta que eu ia fazer: quais os esforços que você já fez pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, que você não fez por Deus? Quantas extras, quantos feriados você abriu mão? E tem gente que até fez para Deus, só que num nível de insatisfação imensurável. A gente precisa começar a fazer avaliações muito mais profundas da nossa vida para a gente chegar a descobrir quem é que nos governa. Então Jesus está dizendo aqui que ao nível de serviço, o quanto o nosso impulso, as nossas energias são dedicadas a algo. O seu Deus é aquilo que você serve. É aquilo a que você está submisso. Aquele que você baixa a cabeça e diz assim: não tem jeito, eu tenho que fazer. Quantas vezes você disse isso quando você teve que trabalhar e disse assim: não tem jeito, eu tenho que fazer. Mesmo que isso significasse abrir mão de coisas que você sabe que são muito mais importantes. Porque na sua cabeça o seu Deus disse: isso aqui, nada é mais importante do que isso. E assim, eu volto a dizer o que eu falei na primeira mensagem. Se tudo que eu falar aqui soar absurdo para você, tem duas possibilidades. Ou eu sou um fanático louco e coloquei Jesus como o topo da minha vida, e isso é fanatismo, não é nada disso que a Bíblia está falando, eu estou inventando coisa. Ou você vai ter que concordar comigo que é esse tipo de vida que Deus espera da gente, e que você vai ter, e que muitos conceitos que você construiu no seu interior estão errados. Uma das duas. Sabe por que eu falo isso? Eu estava lá em casa, vou comentar algo com vocês. E aí eu estava conversando com alguém sobre uma situação aqui na igreja. E aí eu disse assim: ó, irmãos, estava tendo alguns probleminhas, sempre tem. Eu disse: gente, eu não estou necessariamente nessa situação. Antes de estar preocupado com vocês, eu estou preocupado com o coração de Deus. Aí minha filha olhou para mim assim: o senhor fala de Jesus assim como se ele fosse físico, ele estivesse aqui. Eu falei: mas tá, ele não é físico, mas ele está aqui. Ele é real. Não, mas... Eu falei, aí eu perguntei assim: parece fanático para ti como eu lido com Jesus no meu relacionamento? Ela ficou um pouquinho. Eu fiquei pensando, a grande verdade é que encontrar alguém extremamente apaixonado para Jesus, para uma igreja que vive por aqui de Deus, é fanatismo. Qualquer pessoa que viva só o que está escrito, para a maioria dos crentes de hoje é fanatismo. Eu fiquei, não, gente. Eu falei, coisa de doido isso. Cadê a igreja? Cadê os filhos? Cadê os que amam a Deus acima de todas as coisas? Eu não estou fazendo nada do que não tem mérito nenhum. Eu não estou fazendo nada que não seja aquilo que está escrito. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando talvez de soar absurdo para você, que você vai ter que, muitas vezes, que você valoriza certas coisas a respeito do seu dinheiro, que você não faz a mesma coisa com relação a Deus. Para a grande maioria dos crentes, isso é um absurdo. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, até pensei, Deus, eu vou pregar um negócio lá na igreja, eu acho que a maioria dos crentes vão me ouvir, vão dizer assim: não, pastor, é doido. Eu falei, Senhor, que seja. Irmão, se você quiser me considerar doido, pois então, eu sou, por Jesus. Louco varrido por Cristo. O que tiver que ser feito, farei, porque eu amo acima de todas as coisas. Se isso é loucura para você, o que eu posso fazer? Eu estava estudando
sobre epistemologia, que é a origem de todos os conhecimentos, aí existe uma teoria que é a seguinte: nenhum de nós tem uma verdade absoluta. Eu não tenho uma verdade absoluta. Só quem tem a verdade absoluta, e aí é uma questão de fé, que eu creio, é Deus. Então, porque assim, eu vou encarar determinadas realidades diferente de você, pela sua história, pelos seus problemas, pela sua vida, pela forma como você encara a vida. Você tem uma visão de mundo, eu tenho outra visão de mundo. E a minha visão de mundo, ela parte do entendimento. Irmãos, eu fui um pecador miserável, como a maioria de nós aqui. Mas eu não fui um cara que mergulhei até o pescoço de pecado. Não, eu nunca vi demônio, eu nunca vi anjo, eu nunca vi quase nada com meus olhos. Mas eu creio. Quando eu tive a revelação da graça e do amor de Cristo no meu coração, eu decidi crer com todas as minhas forças. Irmãos, e não teve, sabe, não teve tantas dores que me levaram a isso. Só a consciência de que eu era um miserável mesmo. Talvez o quão aprisionado eu fui pelo pecado da pornografia, talvez esse tenha sido o principal ponto da minha vida. E aí isso me fez olhar para Cristo como assim, cara, sem este homem eu não sou absolutamente nada, não sirvo para nada. Por isso decidi virar pastor. Eu decidi virar pastor, você acha que foi para ganhar dinheiro? Eu sou pastor o quê? 2012 eu fui consagrado, nós estamos 23, 11 anos. Pastor, já vivi da obra 8 anos antes de ser pastor. Então eu já estou vivendo da obra há mais ou menos, o quê? 11, 19 anos, fazer 20 anos. Quem morou com o Diego já morou comigo. Eu ganhava R$300, irmão, para fazer a obra. Eu não tive medo de ganhar R$300 por mês com filho, com mulher, para sustentar. Porque o chamado, ele rasgava o meu peito. Disse assim, eu não consigo fazer outra coisa da minha vida. E quando eu disse para minha esposa, amor, eu vou trabalhar na igreja lá. R$300, o pastor disse que vai me pagar. Minha esposa faltou ter um troço do coração. Mas como é que vai ser isso? Como é que a gente vai viver? Eu não sei. Deus vai suprir a gente. E até hoje tem sido assim. Por que eu estou contando o meu testemunho? Eu nem estava nos meus planos, na verdade. É porque aquilo que talvez você, ao me ouvir falar, considere absurdo, tenha mais a ver com a revelação que você tem de Jesus. Tem mais a ver com isso, como você encara Jesus. Talvez Jesus é aquele cara bonzinho para você, que assim, poxa, a gente que é bom, né? Pessoas do bem vão à igreja. E aí tem um referencial dos princípios morais da Bíblia para viver. Mas não olham para Jesus como o Senhor absoluto das suas vidas. Isso me causa um negócio interior. Meu Deus do céu. Ou Jesus é tudo ou não é nada. Aí, quando eu falava assim, tá beleza, ninguém aqui é dono da verdade. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, quem é dono da verdade? Quem é dono da verdade? E ela está aqui, ó. Quem mais se aproxima disso aqui, está mais próximo da verdade. Quem mais se aproxima do que está escrito aqui, se aproxima da realidade das coisas. Simples assim. Então, você nunca pode considerar alguém fanático quando ele está querendo se aproximar das realidades disso aqui. Esse é um cristão verdadeiro. É um cristão de verdade, não nominal. Não há outro ídolo no coração deste homem que está querendo. Pode até haver. Ele pode estar numa busca sincera de se aproximar às verdades aqui descritas. E ele pode no percurso descobrir que existem outros ídolos concorrendo com Deus. Mas quando ele se depara com isso, ele não pensa duas vezes em destronar esses altares, em destruir esses altares, em destronar esse ídolo. E aí eu volto para a minha pergunta depois de fazer toda essa explanação. Quais os esforços você já fez por dinheiro que você nunca fez por Deus? Ou se fez, o fez com uma satisfação, com um senso de obrigação religioso que faltava te matar. Nós precisamos começar a descobrir, porque a nossa relação, presta atenção, você pode dizer assim, ó, pastor, eu não tenho Deus, nenhum tem.
Porque o seu Deus, ele vai exigir submissão e obediência. Preste atenção quantas vezes você, pela sua crença, você foi obrigado, entre aspas, a fazer aquilo que talvez você não queria, mas porque o seu Deus disse que era preciso fazer. Só que com Jesus Cristo não exerce muitas vezes esse poder sobre nós. Ele não exerce. Mas o dinheiro exerce. Porque a ideia de dizer assim: se eu não tiver dinheiro para comprar tal coisa, para comer, para beber, para me satisfazer, para me sentir feliz, então eu vou me sentir triste, eu vou me sentir angustiado, eu vou me sentir vazio, sem sentido. Então eu preciso fazer o que o meu Deus diz que eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás dele. O seu interesse diário tem sido de fazer a vontade de quem? Quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você pensa: qual a força que justifica a sua existência? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Nossos serviços. E aí você vai descobrir o seguinte: como eu descubro para quem eu estou trabalhando, para onde, a quem estou dedicando o meu serviço? Veja qual é o reino que você está construindo. Qual é o reino que você está construindo? O seu? O reino onde o dinheiro, é ele quem provê para você todo o senso de valor, de segurança, de paz que você precisa? Você ainda não conheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, me desculpe lhe informar. Mas eu quero dizer que ao mesmo tempo que essa verdade está sendo dita a você nessa noite, a oportunidade de arrependimento vem junto com ela. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, de verdade, se arrependa hoje, entregue o controle da sua vida a Jesus e encontre nele a paz, a segurança que você tanto busca em dinheiro. Busque em Jesus. Você não pode ficar trabalhando de forma frenética, esperando que essas coisas elas simplesmente venham e atribuam valor a você. As coisas não podem se bastar. As coisas que você conquista, que você adquire, elas não podem se bastar, porque senão a gente perde a vontade de glorificar a Deus. Já não nascemos, já não acordamos, não nos movemos para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então nós começamos a sermos cristãos nominais, mas a gente percebe nas nossas reações. A pastora estava comentando ontem comigo, eu fiquei: meu Deus, como é que alguém em ambiente de culto, a gente estava na vigília e a pastora presenciou uma situação que por estar apertadinho lá as fileiras, aí o camarada cristão ficou com raiva e começou a brigar com a moça lá no meio do culto. No meio do culto, um ambiente de culto que não promove mais o mínimo de temor. Falei: meu Deus, o que está acontecendo com os pseudos cristãos dessa geração? Dizem que até 2030 nós seremos maioria no Brasil. Eu não sei se isso é um fato com o qual devemos nos preocupar ou nos alegrar. Porque que tipo de cristãos que são nominalmente cristãos, mas servem a outros deuses? Porque a idolatria está na base de todos os pecados. Então é impossível, querido, é impossível. Nós nascemos para adorar. Significa dizer que não existe a possibilidade de não adorar. Se você não adora o Deus verdadeiro, você vai estar adorando qualquer outra coisa. Acredite nisso. Não existe a possibilidade de ser neutro. Ou você adora o Deus do seu emprego, ou você adora o seu emprego. Ou você adora o Deus do seu dinheiro, ou você adora o dinheiro. Não existe neutralidade. Ou você adora um ou outro. E são as suas atitudes e o seu serviço diário que vão demonstrar isso. É cada escolha do cotidiano, coisa simples. Aquilo, inclusive, outro dia eu estava conversando com o irmão, que o irmão disse assim para mim, eu vou comentar porque o irmão não está aqui, então fica mais fácil. Se estivesse aqui eu não ia fazer esse comentário. Mas o irmão disse assim para mim: faltou oração. Aí eu disse: irmão, você não pode faltar oração. Não, mas você tem que entender que Deus não vai deixar de me amar porque eu faltei oração um dia. Eu falei: lógico, quem disse isso A questão é que não é se Deus vai deixar de te amar. A questão é se você ama Deus, em detrimento das outras coisas. Que o amor de Deus não está em questão por nós. O que está, se alguém ainda precisa provar que ama, somos nós, não Deus. Se alguém ainda precisa provar que ama, somos nós, não Deus.
É o tempo todo uma ideia de que Deus tem que estar provando que nos ama, sendo conivente com as escolhas erradas que a gente faz no dia a dia. Não, Deus tem que entender que não deu para mim por oração, porque eu tinha outra coisa importante, mas você assumiu essa responsabilidade antes que o Senhor assumir, então você deveria honrar. Ah, não, mas Deus entende. O que você entende por entender? Se entender é assim, ó, eu entendo o que você fez, mas você entende que entender é concordar? Se você acha que entender é concordar, você tem um problema sério de semântica aí. Entender não é concordar, não é dar aval, muito menos abençoar uma atitude com a qual ele entende. Não. São essas escolhas pequenas que elas vão revelando o nosso interior. E aí quando a gente vê alguém fazendo essas escolhas, a gente diz assim, para que isso? Exagerado. Exagerado, isso é fanatismo. Não, irmãos, é que para quem vive no raso, qualquer profundidade é demais. Entendeu? Para quem vive sem regras, qualquer chamada à obediência é demais. O problema é o tipo de evangelho, é o Deus que a gente serve, esse é o problema. Porque o Deus que a gente serve, Ele está intimamente ligado com os nossos desejos, valores, vontades, paixões. E aí, quando a gente escolhe o Deus que a gente serve, e se o Deus que você serve concorda muito com você, eu quero dizer que o Deus que você serve, provavelmente, com 99% de chance de eu não estar errado, não é o Deus da Bíblia. Se esse Deus que você serve, ele está sempre concordando com você, rapaz, não é o Deus da Bíblia que você serve. Então, é uma versão idealizada de você e dos seus desejos, que você intitulou de Deus. Então a primeira coisa é que o nosso Deus, ele exige serviço. Então pare e pense no que você se desgasta. Segunda coisa, eu queria fazer quem está com seu celular aí? Eu queria fazer só um convite. Me ajuda aqui para eu esclarecer uma coisa para você. Mostra seu celular aí rapidinho. Pega, você tem aí, bota na câmera. Você tem quem tem a função retrato na câmera? Alguém tem? Coloca aí, tira uma selfie. Pode tirar uma selfie. Todo mundo, quem puder, tira uma selfie no modo retrato para mim, por favor. Quem tiver com o celular, não é pegadinha, tá? Vocês podem fazer tranquilo, não é pegadinha. Só tira uma selfie no modo retrato e me diga o que acontece com o fundo dessa imagem. Tem que ser no modo retrato, tá? Você sabe que o modo retrato é aquele modo que faz o que com fundo? Desfoca. Quem é que está no foco aí? Quem está no foco da sua imagem aí? Diga eu. É o que a adoração a outros ídolos faz. Ela embaça tudo que está ao redor e deixa o seu ídolo em evidência. É exatamente isso aí. Há um obscurecimento do entendimento, porque a palavra de Deus diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará. Presta atenção aqui, ó. Odiará um e amará o outro. Sabe aquelas vezes que Deus ele te pede um sacrifício e você faz na força do ódio? Pronto. Está aqui a sua explicação, é porque tem um outro ídolo requerendo a mesma atenção. O seu verdadeiro Deus está requerendo a mesma atenção de você. Aí você ficou com ódio porque Jesus te pediu a mesma coisa. Porque o seu verdadeiro ídolo embaça as outras coisas. Todas as vezes que você for convidado pelo Espírito Santo a abandonar algo, deixar algo, e isso promover um nível de ódio em contraste com uma outra coisa que você gosta muito, o seu verdadeiro Deus foi revelado. No dia que você é convidado para deixar de ir ao trabalho, para adorar, para fazer um jejum, uma consagração, para buscar o Senhor, e aí
você fica com ódio. Normalmente esse ódio ele vai acontecer na figura do líder. O líder vai convidar e você não me entende. Não me entende, não entende que as coisas não são assim. Nada mais é do que a concorrência do seu coração se manifestando. Agora pense para um filho. Pense assim, por um instante. Vamos ser proféticos agora. Pense que por um instante Jesus é tudo que você ama. Tudo, absolutamente tudo. Porque você entende o tamanho da graça que recebeu. Aí alguém chega com você e diz assim: bora orar? Precisamos orar. Existe uma necessidade no reino onde você precisa estar. E você precisa estar orando, consagrando. Sabe o que acontece no coração de pessoas que são chamadas, que entenderam o evangelho? Gente, não resta sombra de dúvidas do que tem que ser feito. A gente pensa 2 vezes na hora. Não, mas tu não tem tal coisa. Não, eu ligo desmarcando. Não, comigo eu resolvo depois. Deus vai suprir, mas eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Agora o que acontece na adoração de outros ídolos? Ele começa a embaçar a imagem de Jesus na sua vida. É por isso que fica essa imagem relativa assim. Não, Jesus é gente boa, mas também não é para tudo isso. Não é para eu abandonar tudo por Jesus. Ora, você já é demais. Quantos de vocês já não pensaram isso, irmãos? Aliás, pode ter até chegado aqui com esse tipo de pensamento ainda. Não, Jesus tem o maior respeito por Jesus. Mas agora abandonar as coisas por ele é outra coisa. Não, gente. Vocês têm que entender. Ou nós amaremos um e nos dedicaremos ao outro. A gente precisa entender como é que essa dinâmica funciona. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós não podemos servir a 2 senhores. Assim como a gente não pode andar em 2 caminhos. Se você decidir para a direita, você não pode ir para a esquerda. Não tem jeito. Não tem jeito. Entende? Porque não dá para fazer. Uma hora os deuses eles entram em conflito. E você precisa escolher quem você vai obedecer. A Deus ou o dinheiro? A Deus ou o dinheiro? A gente diz assim, irmãos, nós vamos fazer o congresso tal. Primeira coisa que você pensa o quê? Eu vou ter que pagar o congresso, né? Não vou não. Aí já começa a surgir, não, porque tem um trabalho para fazer, não, porque deu isso, porque eu estou assado. No fundo é porque não queria gastar. Você vai ser incapaz de continuar andando nesses 2 caminhos, porque em alguma hora um desses 2 vai embaçar no teu coração. E aí tem uma frase de João Calvino que diz o seguinte: onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus já perdeu sua autoridade. Onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus já perdeu sua autoridade. Ou seja, a idolatria interior diminui o amor que você tem por Jesus. É por isso que quando você ouve alguém muito apaixonado falando de Jesus, você acha que é exagerado demais. Porque na mente de quem não tem Jesus como ídolo principal, fazer dele o absoluto das suas vidas é absurdo. Mas à luz das Escrituras não é. Você não vai encontrar um homem na Bíblia, um homem de Deus e uma mulher de Deus, que não tenha feito de Deus o seu absoluto, acreditando que Ele como absoluto, Ele cuida das minhas particularidades. Quando Jesus é o seu absoluto, Ele cuida das suas particularidades. Quantos estão entendendo? Diga amém. Bora respirar um pouquinho? Está tenso? Olhe para o irmão do seu lado, diga assim: querido irmão, vai dar tudo certo no final. Fale, querido irmão, não fique ofendido. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se você deixar Deus trabalhar no seu coração, vai ficar tudo bem. Amém? Terceiro ponto. Coloca o versículo 19 e 20 na tela.
19 e 20. 19, isso. Muito bem. Não acumulem para vocês. Aquilo que nós acumulamos revela algo sobre o nosso interior. Tudo aquilo que você acumula para te trazer segurança ajuda também a identificar a idolatria. Precisamos identificar os nossos tesouros. Quais são os nossos tesouros? Porque a nossa religião está relacionada por tudo aquilo que a gente trabalha muito para acumular. E ao mesmo tempo, o ídolo do meu coração eu trabalho para ter comigo, ao mesmo tempo eu morro de medo de perdê-lo. Por isso que tem muita gente, quando eu estava meditando sobre isso, é incrível como as pessoas elas têm sensação de perda se elas perderem dinheiro ou se alguma coisa na sua vida financeira acontecer. Isso aconteceu comigo, porque eu fui enganado. Eu tinha pago R$100 numa coisa e aí eu fui enganado. Eu fiquei indignado, gente, indignado. O cara tinha me enganado em R$100. E aí Jesus falou no meu coração: você não fica indignado assim quando é comigo as coisas, né? Eu falei: meu Deus do céu. Como é que por isso que hoje, sei lá, qualquer detalhezinho para mim é uma oportunidade de adorar a Deus, porque é sensação de perda se eu não estiver lá com Ele. Se eu não atender a voz dEle, o convite dEle, o chamado dEle, é uma sensação de perda vem no meu coração. A gente tem isso em relação a outras coisas, mas dificilmente a gente tem essa sensação de perda com relação a Jesus. Se você deixa de fazer qualquer coisa para Deus, está tudo bem. Mas se você deixa de obter qualquer tipo de lucro, isso gera um sentimento de perda. Que nós precisamos entender que as nossas riquezas elas são espirituais. Quando você entender isso, se o nosso tesouro ele estiver noutra vida, e nós não estivermos lutando para acumular tesouros nessa terra, eu não estou falando de voto de pobreza, eu não estou falando que você não pode ter, eu estou falando para deixar isso como resultado de um relacionamento genuíno e sincero com Jesus. Ele quer o nosso bem-estar, Ele também quer que nós prosperemos, esse é um dos planos dEle, mas nunca à custa do senhorio dEle sobre as nossas vidas. Então o que nós precisamos deixar, é deixar que Ele produza no nosso coração, enquanto nós estamos lutando pela causa dEle, para fazer a vontade dEle, para revelar a glória dEle. Esse é o plano de Deus para nós. É um sinal de alerta, querido, quando a gente se sente mais pobre, quando a gente oferta. Tem irmãos que quando ofertam é como se tivesse ficado mais pobre. Quando dizima é como se tivesse ficado mais pobre. É como se tivesse arrancado um pedacinho dele assim, ó. Ai. Tem irmão que é obediente, tem irmão que obedece, né? Mas é arrancando um pedacinho dele. Aí quando vai dar aquele dízimo assim, ai, como dói. Como dói mexer no nosso ídolo. Como uma vez, uma irmã falou para mim: pastor, o problema é o dízimo me quebra. Eu olhei para ele: é mesmo, irmão? O dízimo te quebra. O que te quebra é a tua avareza, meu irmão. O que te quebra é a idolatria no teu coração, ao dinheiro. É isso que te quebra. E aí a Bíblia diz uma coisa: aqueles que amam o dinheiro, dele jamais se fartam. Aí o Senhor falou através do profeta: essas pessoas são como aquelas pessoas que colocam sempre num saquetel furado. Você já percebeu que você trabalha por dinheiro e você nunca tem? Está sempre faltando? Todo mês é a mesma coisa. Ai, não dá, eu estou sem, não vai dar para me fazer tal coisa, eu estou apertado, está difícil. Aí parece que você vai respirar, tem hora que parece que vai dar certo, aí acontece uma coisa e bagunça tudo de novo. Esse é só o seu ídolo criando circunstâncias para alimentar a sua idolatria. Só isso. Ele mantendo o controle do seu coração. Nós servimos a um Deus vivo, que ressuscitou o terceiro dia. E Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Nunca atribua ao seu dinheiro, ao seu trabalho, aquilo que só Deus tem o direito de representar.
Nunca faça isso. Por último, mas não menos importante, volta um pouquinho, eu amo esse texto, versículo 22, aliás, passa um pouquinho, 22. Já pararam para pensar por que esse texto, ele está nesse contexto da idolatria do coração, dos dois senhores? Louco, né? Talvez você nunca tinha parado para pensar. Primeiro que assim, talvez seja um dos textos de mais difícil compreensão para alguns irmãos na Bíblia. Os olhos são candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, versículo 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nesse sentido, quando ele está falando do olho ser candeia do corpo, ele não está dizendo necessariamente que o nosso corpo, nosso olho ser luz, não é que o nosso olho produza luz, mas ele recebe luz. Significa dizer, ele está falando da forma como a gente encara a vida, a partir de que perspectiva você vive a vida. Se você, aí ele está falando, entendendo o contexto, que o contexto está dentro de dois senhorios, ele está dizendo, se você encarar a vida onde dinheiro é o seu senhor, quão enganado você não está com esse senhorio, e quão densas trevas você não está, porque o entendimento do texto é o seguinte: se aquilo que você acredita ser verdade é mentira, quão perdido você não está. Se a luz, o entendimento que você recebe, a maneira como você encara a vida, eu tenho que trabalhar, senão no dinheiro não cai do céu, e de verdade não cai, porque a dependência de Deus nunca exclui o trabalho, mas você começa a pensar e colocar o dinheiro, a erguer esse dinheiro dentro de num poste no seu interior, porque é o que a idolatria do coração faz, ela ergue algo e rebaixa as outras coisas. Você ergue o dinheiro, e você pensando, sua maneira de ver a vida: eu preciso de dinheiro para promover segurança para minha família. Eu preciso de dinheiro para ter paz. Eu preciso de dinheiro para me sentir satisfeito. Presta atenção, você colocou o dinheiro numa posição que não é dele. Essa é a sua crença, é a forma que você vê a vida. Aí Jesus está perguntando, se a sua forma, se a luz que você acha que está em você, na verdade são trevas, se a sua forma de crer são trevas, quão densas e quão tremendas trevas são. Quão perdido você não está. É difícil, porque é difícil tirar alguém desse lugar de idolatria que acha que está certo. Sabe quem são essas pessoas que na verdade a sua luz são trevas? É aquelas pessoas que a gente tenta corrigir, elas batem o pé dizendo que estão certas. Sabe, Deus baseado no quê? Se você pedir dela assim, mas Deus falou com você isso, irmão? Não. Você leu nas escrituras, irmão? Não. Mas por que você acha isso? Porque eu acho. Aí pronto, acabou a verdade, não tem mais verdade. Cada um tem a sua agora. Vamos relativizar tudo. Você vive pela sua, eu vivo pela minha, cada um vive pela sua. Aí eu te pergunto, isso é cristianismo? Sim ou não? Não. Podemos nos denominar qualquer coisa, menos cristãos. Se nós somos cristãos, nós temos um Senhor. Esse Senhor tem uma vontade. Essa vontade está revelada aqui, nós a seguimos. Ponto. Isso é cristianismo. Eu não sei se isso te ofende, eu espero que não. Ou mesmo que se ofenda, eu espero que você tenha um coração aberto para entender. Isso é cristianismo. Agora, o nosso ídolo afeta a nossa maneira de ver a vida. Seu ídolo, por que cristão é alguém muito bem resolvido? Um cristão que teve um encontro com Jesus e cresceu nesse encontro. Eu não estou dizendo que essas coisas acontecem de maneira imediata, mas elas acontecem inevitavelmente. O cristão que conheceu Jesus, por exemplo, ele nunca vai ter uma baixa autoestima. Não, pode ser que vez ou outra ele se sinta mal, mas todas as vezes que ele se voltar para a palavra de Deus, ele recorda quem ele é. Ponto, acabou o problema ali.
Está entendendo? Porque a forma dele encarar a vida, a cosmovisão da vida dele, é o que está escrito ali. É o que o Deus dele define. Então o Deus dele diz para assim: você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor, você é amado do Senhor, você é nascido de novo, você é nova criatura em Cristo. Aí ele olha para todas essas verdades do seu Deus e diz: ué, vou ficar triste por quê? Agora, se o seu Deus é o dinheiro, vai afetar a sua visão da vida. Aí não importa que a Bíblia diga isso a seu respeito, o seu Deus não está presente, não tem dinheiro. Você fica como? Deprimido, abatido, cabisbaixo, chorando, querendo tirar a vida, querendo fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o seu Deus não é esse aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é sério, gente. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, ele distorce a visão da nossa vida, ou alinha a visão da nossa vida pela verdade. Só tem um Deus, só existe um Deus verdadeiro que alinha a nossa vida: Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros são falsos. Todos os outros deuses são falsos. E como eu falei no início dessa série, identificar esses deuses, eles são ocultos porque são ocultos para nós. E aí eu estou tentando mostrar evidências de que esse Deus é o Deus que a gente está servindo, está nos controlando. Podia ser o orgulho, a vaidade, o sexo, a preguiça, deuses dos quais, falsos deuses dos quais nós vamos falar. Mas hoje nós estamos falando de dinheiro. O seu Deus, se ele for Jesus, assim como o verdadeiro Deus afeta a nossa visão a respeito de nós mesmos, o falso Deus também afeta a visão a respeito de nós mesmos. Assim como o verdadeiro Deus afeta a nossa visão a respeito dos outros, como é que a Bíblia vai nos orientar a olhar para os outros? Com amor, misericórdia, perdão, graça. Agora, quando o dinheiro é o meu Deus, como é que eu olho para o outro? Uma relação comercial. Você descarta amizades como se fosse nada. Não quero mais. Ninguém faz isso com família. Ninguém olha para o seu filho e diz: não quero mais não, tem meu filho mais não hoje. Vamos embora. O quê? Ninguém faz isso com mulher, com esposa. Embora tenha alguns que fazem, né? O Senhor Jesus tem poder. Mas ninguém faz isso assim: hoje não estou muito com a tua cara não, vai-te embora. Porque a gente não faz isso com família. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, qual a visão que o verdadeiro Deus nos dá a respeito dos nossos irmãos? Você é importante, você é minha família. Então nós vamos nos perdoar se tivermos problema, nós vamos nos amar, nós vamos nos ajustar. Agora, quando o seu Deus é o dinheiro, as pessoas são descartáveis. Porque no final das contas você diz: não me traz nada de interessante mesmo. Pode ir. Só está me dando dor de cabeça. Só me dá problema. Pode ir, não faço questão não. Assim que o nosso Deus vai afetando a nossa visão a respeito das pessoas. A gente começa a olhar, quando alguém tem o dinheiro como seu Deus, começa a olhar para as pessoas sempre como potenciais clientes ou parceiros de negócio. Mas nunca como família, nunca como irmãos. Nunca. Esse vínculo, ele é descartado. E para a gente finalizar, qual o grande problema de tudo isso? Você se preocupa se você está odiando a Jesus? Porque na prática, eu não estou dizendo de um ódio, de uma raiva ou de um aborrecimento, porque a palavra aqui também é aborrecer. Você se importa se você está aborrecendo Jesus? Isso é uma preocupação real sua? Porque se for, você vai fazer uma análise do seu comportamento para tentar descobrir se existe algum outro Senhor no seu coração.